Olá pessoal, eu sou Renata Vieira e hoje eu tô aqui no canal da Círculo para ensinar para vocês essa almofada natalina super fofa. Deixa seu comentário, sua curtida e compartilha esse vídeo à vontade. Então vamos lá conferir a lista de materiais e começar a nossa aula. Para a peça de hoje, eu vou usar o Barroco Max Color, o vermelho e o amarelo com brilho, vermelho círculo 3402 e amarelo canário 1289. Ele tem um fiozinho metálico, tanto o vermelho como o amarelo, e o Max Color preto sem brilho, tá? Vamos precisar de agulha para crochê 3,5 milímetros, fita métrica, tesoura e agulha de tapeçaria para costura. E vou usar a fibra siliconada para encher a minha almofada. Eu tenho aqui esse refil que já vem todo costuradinho e ele mede 45 por 45. Eu vou começar a almofada fazendo um cordão de correntinhas que define a largura da peça. Como eu tenho o refil de fibra siliconada, eu vou fazer esse cordão de correntinhas um pouquinho menor, uns 4 centímetros, para que quando eu colocar o refil, essa almofada fica bem cheinha, tá? Se você não tem aquele refil, não tem problema, você faz o cordão de correntinhas referente à largura que você quer, porque depois você coloca o enchimento até ficar do jeitinho que você gosta, tá? Mais molinha ou mais estruturada. Então, aqui, como o meu refil tem 45 centímetros, eu vou fazer 43, 2 centímetros menor que o refil de fibra siliconada. Prontinho, olha só como é que fica, ó. Tá com 43 centímetros, tá? Não precisa contar a quantidade de correntes. Nós vamos trabalhar em carreiras circulares, direto, para evitar a costura da peça. Agora que eu já tenho o cordão pronto na medida, eu vou fazer um contorno dos dois lados do cordão de pontos altos. Então, vou fazer 3 correntinhas para começar, laça, pulo 1, 2, 3, vou na quarta. E vou fazer um ponto alto para cada um até o final do cordão. Aqui você pode deixar os pontos mais justinhos, tá? Para não ficar buraco quando você colocar o enchimento na sua almofada. Um ponto alto para cada ponto de base até o final do cordão. Cheguei aqui no final do cordão e na última correntinha de base, você vai fazer 3 pontos altos no mesmo lugar para fazer a curvinha. Então, um no mesmo lugar, o segundo, no mesmo lugar, o terceiro. Ele fica com uma leve curvatura. Nós vamos continuar fazendo os pontos altos agora do outro lado do cordão. Você já pega aqui no próximo ponto. Eu vou trabalhar em cima da ponta do fio para fazer o arremate. E você segue fazendo um pontinho para cada um. Cada ponto alto desse lado vai ganhar um correspondente aqui do outro lado do cordão. Você vai fazer também 3 pontos no mesmo lugar, lá no final dessa carreira, para a gente formar a segunda curvinha. Já tô chegando aqui no final da outra ponta. E no último pontinho, vamos fazer também 3 no mesmo lugar. Você abre aqui, o último pontinho, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fizemos a última curva. Agora, vamos fechar com um ponto baixíssimo, em cima do ponto alto. E agora, aqui nesse lugar, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, laça, no mesmo lugar que você fez o ponto baixo, você vai fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3. Então, eu vou ficar com um ponto baixo, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Eu vou pular
3 pontos de base, vou no quarto, vou prender com ponto baixo e começo tudo de novo. 2 correntinhas, no lugar que eu fiz o ponto baixo, eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pulo 3 pontos de base no quarto, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. E assim eu vou contornar toda a minha peça, inclusive na curvinha. 1, 2, 3, prende no quarto, 2 correntinhas. Aqui na curva, você vai passar normalmente, tá? Sem fazer aumentos, é só pular 3 pontos de base e ir fazendo ponto tombadinho. Vou fazer essa volta completa e volto pra gente continuar. Você vai colocar o ponto baixo com 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Pula 3 e assim você repete até fechar a carreira. Voltei aqui para passar na curvinha junto com vocês. Vai pular normalmente os 3 pontos, pega no quarto, faz o ponto baixo, 2 correntinhas e os 3 pontos altos. 1, 2, 3, olha só. Aqui você vai pular 1, 2, 3, pega no quarto, tá? Então, nada de diferente. Começa tudo de novo. Não vamos fazer aumentos, porque a gente quer que essa peça fique emborcadinha mesmo, pra gente subir aqui agora a altura da nossa almofada. Então, ele vai fechar conforme você vai tecendo aqui os pontos, ó. Depois a gente vira o lado direito para fora. Estou chegando aqui no final da carreira, na outra ponta, sobraram aqui os 3 pontinhos. E aonde eu fiz o ponto baixo inicial, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou virar essa peça, a gente vai trabalhar em carreiras circulares, porém, uma carreira no direito e outra carreira no avesso, para dar um efeito melhor aqui nesse ponto. A gente virando a peça, nós temos aqui os 3 pontos altos e a alcinha, onde a gente fez 2 correntinhas, tá? Aqui desse lado a gente vê, ó, as 2 correntinhas e os 3 pontos altos. Então, virando, eu vou caminhar para trabalhar aqui dentro dessa alcinha. Vou caminhar fazendo pontos baixíssimos. 1, 2, 3, mais um para entrar dentro da alcinha. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, um ponto baixo, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí eu vou prender com o ponto baixo lá no outro ponto tombadinho, aonde tem as alcinhas da correntinha, tá? É só você pular os 3 pontos e prender aqui com um ponto baixo, bem justinho. Faço 2 correntinhas. Nessa mesma alcinha que eu prendi o ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pulo lá para o próximo ponto tombadinho, pego aqui, ó, nessa alcinha, ajusta, faz um ponto baixo, 2 correntinhas, e nessa mesma alcinha faz 3 pontos altos. Então, é dessa forma que você vai contornar toda a sua carreira. Prendo 2 correntinhas e começo tudo de novo. Esse é o lado avesso, porque a gente vai usar essa carreira de ponto alto como referência. A gente vai fazer uma carreira, fecha, vira o trabalho e segue tecendo, uma no direito, uma no avesso. Eu vou finalizar essa carreira para reforçar aqui o início, tá? E a viradinha da peça. Vai dar um efeito bem bacana fazendo dessa forma, virando a peça a cada carreira. Prontinho, cheguei aqui no final. Nós encontramos aqueles pontos baixíssimos que a gente caminhou para começar na alcinha. Então, você não vai trabalhar nada nesses pontos baixíssimos, vai lá onde você fez o ponto baixo inicial, e aí sim vai fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, a gente trabalhou nesse sentido, e agora eu vou
virar a peça, deixando a última carreira com o avesso para mim. Vou caminhar aqui por esses pontos altos para chegar lá no intervalo daquela correntinha. Deixa esse ponto baixíssimo sempre justinho, tá? Para não ficar com um buraquinho aqui. 1, 2, 3, tô chegando aqui na alcinha. Aqui você já pode entrar com a agulha e fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Prendo aqui nessa última alcinha, ponto baixo, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer algumas carreiras assim, até chegar mais ou menos no meio da almofada. Vamos seguir com o tom vermelho, para a gente fazer a troca de cor, trabalhar com preto, para imitar o cintinho do casaco do Papai Noel, tá? Olha que bonito, só com 2 carreiras a gente já começa a ver o desenho do ponto. Então, vou trabalhar várias carreiras desse jeito e você não esquece de virar o trabalho a cada carreira, para manter uma no direito, uma no avesso, uma no direito e uma no avesso. Eu tô na terceira carreira, vou fazer aqui algumas e volto para falar as medidas direitinho. Pessoal, trabalhei as carreiras, vou falar para vocês em centímetros a medida dessa peça. Ela tá com 21 centímetros, a quantidade de carreiras não é importante. Você vai tecendo até chegar perto da metade da almofada, porque agora a gente vai confeccionar o cinto e é legal que ele fique ali aproximadamente no meio, tá? Não precisa ficar no meio exato, não. Agora, observem aqui que a última carreira, ela formou ondinhas. Nós vamos distribuir uns pontos para eliminar essa ondinha, porque eu quero que o cinto fique retinho. Então, a gente tá aqui, aonde eu parei. Eu não vou virar a peça, porque agora sim eu quero que essa faixa que a gente vai confeccionar, simulando o cinto, fique do lado direito. E o nosso ponto, ele não tem lado direito e nem avesso, mas aqui embaixo, aquela carreira de pontos altos, tem. Então, você vai virar essa peça de forma que aquela carreira de pontos altos fique com o lado direito para fora, tá? Então, assim, a gente começa a confeccionar. A gente tem essa parte funda da ondinha e essa parte alta. Nessa parte funda, nós vamos colocar 2 pontos altos e na parte alta a gente vai fazer um ponto baixo. A gente começa tecendo 3 correntinhas, mais um ponto alto. E aqui, nessa parte alta, você pode prender dentro dessa alcinha com um ponto baixo. 2 pontos altos vai fazer com que essa peça sofra uma leve diminuição, tá? Porque eu quero que o cinto fique com aquela sensação de que ele tá apertando um pouquinho a almofada. Depois, a gente volta distribuindo os pontos com aumento para ficar na quantidade exata, igualzinha aqui na parte de baixo, tá? Então, lacei, não vou fazer correntinha. Aqui onde tem o ponto baixo, a gente faz 2 pontos altos, prende aqui na alcinha com ponto baixo, laça, 2 pontos altos, prende na alcinha lá na parte de cima com ponto baixo. Vou fazer mais um pouquinho aqui, só para vocês conseguirem ver que essa peça agora vai ficar bem retinha. Ponto baixo, 2 pontos altos aqui nessa parte fundinha, ponto baixo. Olha só a diferença, gente. Deixa eu abrir aqui. Ela tava bem com muitas ondinhas e conforme eu fui trabalhando a carreira, ela já ficou reta, tá vendo? Então, a gente vai fazer a volta completa para arrematar no final. E olha só como é que fica, bem retinho. Eu cheguei aqui no último ponto baixo e já encontrei as 3 correntinhas iniciais com o ponto alto. Então, você vai fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha.
Eu já cortei o meu fio e agora a gente vai fazer carreiras com fio na cor preta. Carreiras de pontos altos, tá? Vou deixar essa ponta de fio aqui pra trás pra gente fazer o arremate depois. Agora eu vou trabalhar com fio preto. No lugar que você finalizou, você vai fazer 2 correntinhas para o acabamento. Ela não vai contar como ponto. Laço no mesmo lugar, eu faço o primeiro ponto alto. Você vai ter a sensação de que tem 2 pontos, mas no final da carreira você vai entender porque eu coloquei essas 2 correntinhas de acabamento. Laça, e agora eu vou distribuir um ponto alto para cada ponto de base, pegando só a alcinha de trás, para a gente fazer uma divisão entre esse desenho e os pontos do cinto. Você vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pegando só a alcinha de trás. Cheguei no final da carreira e olha como ficou legal essa divisão. Deu uma leve repuxadinha aqui na peça, é isso mesmo que eu quero. E o ponto baixíssimo você vai fazer no ponto alto que fizemos no mesmo lugar das 2 correntinhas, tá? Pega aqui as 2 alcinhas, ajusta e fecha. Dessa forma, usando as 2 correntinhas como acabamento, o início e o final da carreira, eles ficam bem juntinhos, tá? Não fica buraquinho. Então, a gente vai fazer mais carreiras de pontos altos aqui no preto, para formar um cinto bem largo. Então, eu vou começar com 2 correntinhas para o acabamento, no mesmo lugar que eu fiz o baixíssimo. Eu faço o primeiro ponto alto. Eu tenho que fazer no mesmo lugar, porque na hora de finalizar, eu vou pular as 2 correntinhas. Se eu fizer o ponto alto no ponto seguinte, na hora que eu finalizar pulando, eu tô fazendo uma diminuição, tá? Então, você vai fazer as 2 correntinhas e o ponto alto no mesmo lugar. Agora, você vai trabalhar normal as 2 alcinhas da base e vai distribuir um ponto alto para cada um. Essa é a segunda carreira. Eu vou fazer algumas carreiras, ponto sobre ponto aqui no preto, só repetindo isso e volto para mostrar para vocês a largura do cinto, tá? Só ponto alto simples, ponto sobre ponto. Prontinho, trabalhei 4 carreiras de pontos altos. Olha a diferença, ó, como fechou bem essa parte aqui. Vou cortar o fio, deixando aqui um pedacinho para o arremate. Só fazer aqui esse último ponto que desmanchou. Vai fazer um ponto baixíssimo no ponto alto, bem justinho, para ficar fechadinho. E vamos arrematar aqui por trás, ó. Fica bem fechadinho, né? Aqui talvez o preto não apareça tanto. Mas eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos altos. E vou passar também para vocês a medida dessa parte preta. Ficou com 5 centímetros. Então, você pode continuar fazendo as carreiras aí para ficar com essa medida, caso o seu ponto seja apertado. Agora, a gente vai voltar para o vermelho e vamos voltar para o ponto tombadinho. Vou começar sempre na lateral, tá? Porque não vai aparecer nenhuma emenda mesmo, mas de qualquer forma fica aqui na lateral. Nós fizemos uma leve diminuição, agora a gente vai voltar para a quantidade normal de pontos. Lembra que aqui no começo a gente fez o ponto tombadinho pulando 3 pontos de base? Como aqui em cima eu diminuí, eu vou pular 2 pontos de base apenas. Então, vou deixar aqui um pedacinho de fio, vou prender o meu fio em qualquer um dos pontos aqui na lateral. E vamos fazer o seguinte: 3 correntinhas para começar. No mesmo lugar, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou pular 2 pontos de base, vou no terceiro, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, no mesmo lugar, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pulo 2 pontos, prendo no terceiro com ponto baixo. Vou fazer assim, encontro vocês no final da carreira. Cheguei no final da carreira, vai fazer um ponto baixíssimo aonde você fez os primeiros pontos,
vamos virar o trabalho, vamos repetir aquele processo de deixar uma carreira no direito e uma carreira no avesso. Vamos caminhar para trabalhar aqui, ó, dentro desse intervalo. Então, anda com pontos baixíssimos. 1, 2, 3. Aqui dentro desse intervalo, você vai fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3, aqui a gente já tá relembrando, tá? Porque é a mesma coisa que nós fizemos aqui na parte de baixo. Lá naquela alcinha, no intervalo das correntinhas, prende com ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3, prende na alcinha com ponto baixo e começa tudo de novo. A gente vai fazer a mesma coisa que fizemos nessa parte de baixo. Essa parte de cima não precisa necessariamente ser do mesmo tamanho dessa parte de baixo, nem ter a mesma quantidade de carreiras, tá? Você vai repetir o ponto, lembrando de virar o trabalho a cada carreira para deixar uma carreira no direito e uma carreira no avesso. E aí, você vai tecer agora até atingir o tamanho que você quiser. Eu vou fazer aqui a minha almofada, vou colocar o enchimento para ver quantas carreiras eu vou precisar fazer, tá? Isso aqui vai ser conforme o gosto de cada um. Você pode fazer ela mais retangular e não só no formato quadrado, cada um pode definir. Não muito retangular para não perder aqui a intenção, que é simular o barrigão do Papai Noel, tá bom, gente? Então, eu vou fazer agora a repetição das carreiras e volto para mostrar para vocês. É só repetir o que fizemos aqui. E olha como tá bonito o efeito desse ponto. Prontinho, pessoal, terminei aqui a parte de cima. Ela não vai ficar do mesmo tamanho da parte de baixo, tá? Não precisa ser centralizada essa faixa aqui. A minha parte de cima tá com 12 centímetros e a almofada inteira tá com 40 centímetros. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos altos aqui para costurar. Nesses intervalos aqui, ó, nessa parte funda da ondinha, a gente vai fazer 3 pontos altos, tá? Então, eu já tô aqui na parte funda, vou fazer 3 correntinhas, que são o primeiro ponto. No mesmo lugar, eu faço 2 pontos altos. 1 mais 1, então, eu tenho 3 pontos aqui nesse intervalo. Vou mostrar para vocês, ó. Agora, eu vou na alcinha das correntinhas, prendo com ponto baixo, laço, vou no ponto baixo que fica aqui, ó, no fundo da ondinha, nessa parte aqui, e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ponto baixo na argolinha, laça, 3 pontos altos aqui na parte funda. Você vai fazer até o final e vai cortar o seu fio, deixando um pedaço para costura, porque agora a gente vai colocar o enchimento, costurar com a agulha de tapeçaria e pronto. E depois que você concluir a carreira, essa parte aqui de cima vai ficar bem retinha. Vou finalizar com ponto baixíssimo e vamos para a costura. Olha, fiz o ponto baixo, vou lá na terceira correntinha que a gente fez no início, fecha com ponto baixíssimo. Já deixei aqui um pedaço para costura. Vou colocar o enchimento e vamos fechar com a agulha de tapeçaria. Só passando aqui, ó, para fazer um arremate. Vou virar de cabeça para baixo e vou colocar o refil de enchimento aqui dentro, ó. Coloquei o enchimento e vocês vão observar que a capa tá um pouquinho menor que a almofada, mas eu quero assim mesmo, para na hora que eu costurar, ela ficar bem durinha. Então, vamos fazer essa costura agora com a ajuda da agulha de tapeçaria. Já coloquei no fio, uma costura simples, já que a gente tem uma base aqui de pontos altos. Você vai apertar, porque eu quero bem durinha, por isso que eu fiz o forro menor. E aqui nas pontinhas, confere se tá bem
centralizado. Vai ficar bem fácil fazer essa costura, porque a gente tem essa última carreira aqui bem retinha. E para costurar, nós vamos pegar uma alcinha de cada lado, uma costura tradicional simples, tá, gente? Se você quiser, pode fazer também uma costura de pontos baixíssimos com a própria agulha de crochê. Vamos fechar um pontinho de cada lado. Quando chegar no final, só arrematar o fio e esconder essa pontinha aqui por dentro mesmo. E aqui a gente terminou, agora vamos para a última parte, que é a fivela do cinto. Olha como fica bonita essa costura, bem certinha. Depois, se você precisar lavar, só tirar sem cortar esse fio, vai desmanchando a costura e pronto, olha. Agora vamos para a decoração da nossa almofada, que é a fivela, a parte final. Agora, com Barroco Max Color brilho amarelo, a gente vai fazer a fivela do cinto. E eu começo fazendo um cordão com 48 correntinhas. Vou introduzir a agulha lá na primeira, fecho com ponto baixíssimo. Agora, aqui, aonde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, uma correntinha, vou aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3. Vou distribuir agora 12 pontos, um ao lado do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sem pular nenhum ponto e sem fazer 2 no mesmo lugar. No seguinte, agora, eu vou fazer 3 pontos novamente. A gente vai fazer um retângulo, tá? E aonde a gente tá colocando 3 pontos, serão as curvinhas. Fiz aqui 3 pontos no mesmo lugar. Agora, vou distribuir 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um para cada um, 9, 10. Agora, no seguinte, 3 pontos no mesmo lugar de novo. Então, aqui você vai fazer tudo ponto baixo, tá? 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer 12 pontos, 3 no mesmo lugar, 10 pontos. Tudo ponto baixo. Agora, a partir do ponto seguinte, 12 pontos baixos. 12 pontos, agora de novo, 3 no mesmo lugar. 1, 2, 3, e encerro aqui, fazendo os últimos 10 pontos. Prontinho. Então, a gente tem uma peça com formato retangular. Vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Aqui eu tenho 3 pontos, então, no primeiro, eu vou fazer 3 correntinhas para subir, que é um ponto alto. No do meio, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, para fazer a curvinha. No seguinte, até o próximo ponto, eu vou fazer, aqui eu tinha 12 pontos, agora eu vou ter 14, porque eu vou pegar um em cada curvinha. Que eu vou fazer uma sequência de 14 pontos altos. 1, 2, pronto, 14 pontos. E a forma de conferir se tá certinho, é você observar que esse 14º ponto, ele tem que estar no primeiro daquele conjuntinho de 3 pontos, tá? Porque no do meio, que é o ponto número 2, você vai fazer 3 pontos altos sobre ele para fazer a curvinha. 1, 2, 3. Nessa parte mais curtinha, eu fiz 10 pontos baixos na carreira anterior e eu tenho 3 pontos em cada esquina. Só que eu vou pegar um ponto dessa esquina e um desse. Então, agora eu vou fazer a distribuição aqui de 12 pontos altos. 1, 2,
Pronto. Agora aqui a gente faz de novo 3 pontos altos. Você novamente vai conferir se esses 3 pontos altos que você está fazendo está sobre o ponto do meio daqueles 3, tá? Aqui dessa lateral, 14 pontos, 3 pontos e fecho com 12 pontos altos, tá? Agora a gente vai para o acabamento. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo e vou fazer um contorno tanto por fora quanto por dentro com pontos baixíssimos. Pode pegar só a alcinha de fora mesmo. Vai fazer um contorno pegando um pontinho de cada base aqui, sem repetir. E vamos fazer o contorno também na parte de dentro, bem justinho para ficar modeladinho. E aí a gente pode arrematar. Vamos deixar um pedaço bem grande para costura no final dessa carreira aqui, que é a carreira externa, e também na carreira interna aqui, ó, tá? Uma carreira de pontos baixíssimos de cada lado, e você deixa um pedaço grande pra gente já costurar na peça. Eu vou terminar essa carreira, vou voltar pra gente iniciar a carreira na parte de dentro, ó. Quando você der a volta completa, deixa ali um pedação de fio para você costurar. Arremata aqui com ponto baixíssimo. Vamos puxar essa pontinha lá para trás para ficar um acabamento perfeito. Joga aqui. Joga aqui. Joga aqui para trás. Pronto. Agora a gente vai fazer os pontos baixíssimos aqui na parte de dentro. Pode começar em qualquer ponto, tá? Em cada correntinha inicial, você faz um ponto baixíssimo. Pronto, fiz o acabamento aqui das duas partes. Vou cortar um pedaço de fio bem grande também. Depois a gente corta o excesso. Vai fazer um ponto baixíssimo aqui na parte de dentro. E vamos costurar com agulha de tapeçaria. Agora a gente vai costurar. Você vai posicionar essa fivela aqui, olha, em cima do cinto, no meio, tá? E a gente vai fazer a costura com agulha de tapeçaria. Vou costurar primeiro aqui a parte de fora, depois eu costuro a parte de dentro. Então, você vai pegar o pontinho da fivela, pegando também o ponto da almofada. Pega lá atrás. Vem aqui na frente, sem repuxar, vai saindo lá na frente. Ajusta, vem com a agulha na parte de trás, pega o ponto da almofada e sai lá na frente. Vai ficar uma costura bem visível. A peça toda costurada, ficou bem grandona, quase não cabe aqui na tela, parte de trás. Olha que bonito, gente, esse jogo de pontos. E eu vou passar para vocês agora as medidas finais, né? O resultado final aqui da nossa peça. De largura, ela tá com aproximadamente 42 centímetros. E de altura, a mesma coisa. Tá? Ela tá bem larguinha aqui, porque eu botei bastante enchimento. E a gente fez uma simulação aqui do casaco, do cinto do Papai Noel. Aqui é a sobra do meu material. Do vermelho não teve sobra, tá? Usei os 2 novelos inteiros. E aqui, claro, do preto e do amarelo, que a gente usou bem pouquinho, então sobra bastante. E aí, gostou da aula? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de compartilhar os seus trabalhos nas redes sociais usando a hashtag Sempre Círculo. Um beijo e até a próxima!